amor, quando te vejo, fico a suspirar. Por que é que tu não vê que eu vivo a te esperar? Então, continuando, o PCR ele pode ser usado também para identificação na variação de sequências. Aqui a gente vê um PCR, a gente chama de SSCP, ou seja, ele identifica fragmentos de peso diferente, né? Então aqui a gente pode observar que qual foi a ideia aqui? Foi identificar indivíduos que possuíam variações genéticas no receptor, do transportador de serotonina. Então, a literatura mostrava que algumas pessoas que tinham o alelo curto, que é esse aqui, o alelo curto, que é esse aqui, do transportador de serotonina, estava mais associado com estresse e ansiedade. Por que esse aqui é o curto? Então aqui a gente vê um gel, né, uma eletroforese. Então seria como eu pegar várias cadeiras e empurrar no chão com a mesma força. A cadeira que é mais pesada corre menos ou anda menos do que a mais leve, certo? Então aqui, quando eu faço isso aqui, o que eu faço? Eu amplifico a região do DNA, então eu torno ela sensível à visualização pelo meu olho, né, que é essa banda, que a gente chama de banda. E quando eu separo as demais bandas por uma energia elétrica que se chama eletroforese, eu percebo que existem bandas diferentes. Então esse indivíduo aqui, ele é um indivíduo que só tem a variante pesada, né? Esse aqui só tem a variante curta, e esse aqui é um indivíduo que tem um de cada. Lembrando da genética lá, né, que vem um do pai, um da mãe, e às vezes a mãe e o pai são iguais, então você tem um indivíduo homozigoto para um lado, homozigoto para o outro, ou heterozigoto, quando a mãe e o pai são diferentes. Interessante também é que nessa mesma linha de raciocínio, nós usamos esse PCR para ajudar o diagnóstico desse caso. Aqui, para quem não é clínico, mas aqui tem um aumento de volume, né, no palato, também conhecido dos leigos como céu da boca. E isso aqui era um infiltrado leucêmico. O que é isso? Isso aqui era uma lesão de células, né, de sangue. Então era uma neoplasia de células de sangue. Essas neoplasias ficaria bem difícil de eu diferenciar qual tipo de linfócito é esse. Então aqui a gente diferenciou os linfócitos B como? Usando uma imunohistoquímica, para CD20, para CD79, que são marcadores específicos das células B. Expressa essas duas células, e para ajudar a fechar o diagnóstico, existe uma imunoglobulina que ela está arranjada de forma que os primers só detectam positivo em linfócito B, que é o que a gente vê aqui. Aqui é o controle, aqui a gente vê a banda, e aqui o controle negativo não dando banda, certo? Além daquela forma que é o SCCP, que existem fragmentos de forma diferente, existem alterações nas sequências. Aí a gente chama de FRLP. O que é isso? Restrição, análise por restrição de fragmentos. Então eu uso uma enzima que corta o DNA. Ela corta o DNA de acordo com a sequência. Então aqui a gente observa, se for CC ou CG, os cortes são diferentes, porque as bandas são diferentes, certo? Então o indivíduo GG tem essas duas bandinhas, o CC tem essa aqui. Obviamente o GC ele tem essas duas aqui, mais essas duas aqui. Então a gente avaliou isso com os pacientes com afta, com líquen plano, para ver se tinha associação de algumas variações de genes inflamatórios que pudessem gerar mais produtos inflamatórios, e essa doença que se chama afta, né, que é estomatite aftosa recorrente. Bom, outra forma de analisar ou de criar, a princípio a gente usou o PCR, né, falou do PCR agora, só para uso de DNA. Então eu estou genotipando, eu estou identificando a presença ou ausência. Igual eu falei com vocês naquela questão do herpes 1, que a gente não sabia se o vírus estava ativo ou inativo. Uma outra forma de saber se o vírus está ativo ou inativo seria o que? Através do RNA. Se está tendo síntese de RNA, o que vai ter? É que ele está sendo transcrito, ou seja, o vírus está ativo, certo?
Então, pensando nisso, qual foi a alternativa? Olha, a gente sabe que o RNA mensageiro tem uma cauda poli-A. Então, você cria um primer para poli-A, aqui, e vários primers randômicos aqui. E usa a transcrição reversa. Quando você faz a transcrição reversa, você gera o quê? O cDNA, ou seja, o DNA complementar a essa cadeia de RNA. Qual a grande vantagem de você gerar o cDNA? O cDNA ele é mais estável, muito estável, em comparação ao DNA, certo? Aí você amplifica o cDNA e aí você vai ter uma quantificação final de cDNA que é correspondente ao RNA mensageiro. Então, se eu tenho muito RNA mensageiro, eu vou ter muito cDNA, que vai dar muita amplificação. Se eu tenho pouco, acontece o contrário, certo? Baseado nessas técnicas, então, o que a gente fez aqui? A gente avaliou, a gente criou um animal nocaute para essa proteína STI1, tinha um animal heterozigoto e tem um animal wild type, ou normal. Então, aqui, se a gente for ver, a gente comparou as bandas. A actina aqui é o padrão, certo? A gente usa sempre um gene expresso, um gene que está expresso nos tecidos que você está analisando. Então, aqui o padrão, a gente compara a relação do padrão com o alvo, que é o STI1, padrão com alvo. E aqui é interessante que a gente observa que no animal nocaute, ou seja, que não tem mais o gene, né, que é negativo para o gene, foi negativo. Então, essa aqui é uma análise de gel, esse artigo é novo, né, saiu agora em 2013. E é interessante notar que esse tipo de PCR foi feito com gel. Mas quando eu vou fazer uma análise mais complexa, como que eu faço? Existem dois corantes, então não precisa de eu correr gel. Como que eu vou fazer isso? Tem um corante que se chama Cyber e outra técnica que se chama Tactica. Qual a diferença de um para o outro? Vou explicar um, depois o outro. Vamos para o Cyber primeiro. Desculpa. O Cyber, como ele funciona? Você tem o corante que quando tem a ligação de um DNA em outro, ou seja, você está amplificando, a hora que duplicou, ele liga e emite uma fluorescência. Então, significa que quanto mais duplicado, ou seja, passando os ciclos do PCR, passa a primeira amplificação, segunda, quarta, sexta, 28, 16, 17, isso aqui, esse sinal vai aumentando. E esse aumento é exponencial, como a gente pode ver nessa curva de gráfico aqui, tem um platô. E aí eu vou detectar. Qual o problema? Às vezes isso aqui pode gerar uma informação inespecífica. Por quê? Ele liga em qualquer DNA de fita dupla, certo? Então qual foi a alternativa? O pessoal criou uma sonda que tem um corante na ponta e um quencher. O que é esse quencher? O quencher absorve a fluorescência. Então quando você está julgando o sinal de fluorescência, enquanto não há separação da sonda, ou seja, enquanto não acabou a duplicação, não tem um sinal, certo? Então essa forma aqui, ela é mais específica que essa, mas todas as duas formas são muito usadas. Então, temos dois trabalhos. Esse aqui a gente usou o Tacma, esse aqui a gente usou o Cyber. Então as duas técnicas são bem utilizadas atualmente, bem aceitas, né? Bom, agora a gente vai para uma técnica que é muito importante o entendimento para o entendimento até das técnicas futuras, que é o sequenciamento. Bom, a diferença do sequenciamento para as técnicas para o PCR é que no sequenciamento eu identifico exatamente qual é a sequência de bases. O sequenciamento ele deu um salto depois do desenvolvimento do PCR. Por quê? Porque aí a gente já tem o produto amplificado, então fica muito mais fácil sequenciar. Vocês imaginam, se pegar uma amostra de um paciente, sem fazer PCR antes e tentar sequenciar, a quantidade de DNA que você vai conseguir do mesmo gene é infinitamente menor que se fizer um PCR, né? Bom, basicamente, como que foi uma das técnicas bem difundidas é a técnica de sangue, existem outras, né? Mas qual é a base dela? A base dela está em criar um nucleotídeo que não se liga em outro, certo? Então, aqui ó, é um dideoxinucleotídeo. O que é isso? Perdeu o OH, ou seja, ele não liga, ele não faz aquela ligação 3' 5'. Você separa em 4 tubos e coloca os nucleotídeos
chamados terminators, de deoxinnucleotídeos, de acordo com a letra, certo? Então, por exemplo, aqui só tem esse aqui terminal, T, esse aqui só tem C, esse aqui só tem A. Então, por exemplo, o que não liga com nenhum, que dá um primeiro lá que não liga com nenhum, é porque começa com T. Aqui é o menor peso, né? Então a gente começa a ler de baixo aqui para cima. Aí depois a gente vê que é o C. Então a sequência é CT, CT, G, A, G, A, C. Então essa era a forma de fazer a leitura. Você fazia em 4 tubos, colocava os 4 tubos para correr na eletroforese, ia seguindo os fragmentos e anotando os fragmentos, certo? Trabalho muito grande, demorado e extremamente cansativo e sujeito a erros. Por quê? Se tivesse uma variação nessa corrida aqui, quem já tem mais experiência, sabe que às vezes a diferença de banda, de peso é muito pequena, dava dúvida, repetia, refazia e assim ia. Então o sequenciamento, por exemplo, ele é usado para quê? Esse caso aqui é bem interessante, a gente descreveu o primeiro caso de feiofilmicose acometendo mucosa bucal, né? E os achados histológicos eram característicos, porém, o caso tinha sido submetido para publicação e os revisores não acreditavam que isso aqui só seria suficiente, que é o achado histológico. O achado histológico ele pode ser inespecífico e queria saber qual era o micro-organismo que criou. Então, o professor Sérgio e o professor Adriano enviaram essas peças para a gente na época. A gente extraiu o DNA da parafina e sequenciou identificando a espécie, né, que era a causadora dessa doença. Então, é uma das várias utilidades do sequenciamento.